Olá, tudo bem? Que bom estarmos mais uma vez reunidos. Vamos iniciar com a leitura de um capítulo do livro As Coisas da Vida e do Espírito. Capítulo 24, Crescimento Ético e Moral. A base da civilização não está nas grandes descobertas, mas no desenvolvimento moral. Se todos os seres humanos compreendessem os princípios da igualdade que devem nortear a sociedade, ninguém passaria fome, nenhuma criança ficaria sem educação, a violência deixaria de existir, todos encontrariam abrigos. Temos que abandonar o interesse pessoal. Façamos a nossa parte, amando indiscriminadamente todas as criaturas do Criador. Com um pensamento mais atento, um espírito de investigação, sem apriorismo, iremos perceber com simplicidade o que aconteceu no paraíso, apontado na Bíblia. Adão, depois que foi criado por Deus, tinha um universo ao seu dispor. Alimentava-se de vegetais ou de outras coisas que tivesse ao seu alcance. Cuidava de alguns animais que se mostravam menos agressivos e talvez até estivesse dominando as demais criaturas de Deus. Conta em Gênesis que pela solidão afetiva de Adão, Deus providenciou que entrasse em sono profundo e, sendo assim, retirou-lhe uma costela e fez Eva. Quando acordados, a voz que veio em sua consciência era para que fossem a companhia um do outro, aproveitando todo o paraíso e que se multiplicassem através da relação homem e mulher. Única exigência: não comer a maçã, o fruto proibido. Vejamos, queridos telespectadores, que a criação foi simples, que Deus proporcionou primeiro para Adão, depois para Eva, agora os dois juntos, formando um casal, um universo inteirinho, com vegetais rasteiros, árvores frutíferas, mar, sol, rio, caudaloso e piscoso, diversas coisas da natureza, tais como pássaros, com cantos de notas musicais relaxantes, ventos suaves, abrigo das chuvas em grandes cavernas, esculpida pelo tempo. Nada incomodaria o casal, e tudo em suas vidas seria em conformidade com a divindade. Milhões de coisas para fazer e com simplicidade. Única coisa que não caberia ao casal seria comer aquele fruto indicado. Eles não aceitaram, como nós não aceitamos até hoje, viver com simplicidade. Nós precisamos de carros mais velozes e sofisticados, que custam milhões e as pessoas têm que se esfolarem para adquirir. Casa com 4 suítes, 2 salas, ambiente gourmet com churrasqueiras que não fazem fumaça e são sofisticadas. Piscinas aquecidas e parcialmente cobertas. Jardins e pássaros artificiais para pensarem que estão no paraíso. Eles foram expulsos de um universo com tudo, todas as propriedades do mundo, por não atender a Deus num único e simples pedido. Sejamos simples e vejamos as coisas com simplicidade. Sejamos mais o ser do que o ter. Observemos mais o modelo e guia da humanidade, o Mestre Jesus. Todos os seus ensinamentos são simples de seguir. Basta querermos, sem complicação, usando a ética e comportamento moral íncitos no Evangelho. Esse início na Bíblia, uma mitologia, uma criação, para que a gente entenda a essência de que temos que ser fiéis a Deus, seguirmos os ditames da nossa própria consciência. É lá, na consciência, que as leis de Deus estão escritas.
e a gente complica a nossa vida porque quer. Se a gente seguir o rumo, o fluxo da natureza, agindo no bem, sendo caritativos, nós iremos seguir o processo do progresso espiritual para os reinos dos céus, como Jesus nos convidou e está a nos convidar todos os dias, todas as horas. Em relação à traição, nos perguntam os internautas qual é essa visão a respeito da traição. E a traição não é só traição de marido ou de esposa. Pode ser a traição de amigos, traição de irmãos, traição de pais, de filhos e assim por diante. Mas vamos ver pelo foco da traição marido e mulher, mulher e marido, para que a gente possa, com mais propriedade, criar esse foco, entender, perceber o quanto influencia a sexualidade, o sexo na vida das pessoas, o quanto de energia se tem. E Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, no livro Vida e Sexo, diz, abre aspas, homem ou mulher adquirindo parceira ou parceiro para a conjunção afetiva, não conseguirá, sem dano a si mesmo, tão somente pensar em si. Conferir pretensa legitimidade às relações sexuais irresponsáveis seria tratar consciências qual se fossem coisas e se as próprias coisas, na condição de objetos, reclamam respeito. Que se dirá de acatamento devido à consciência de cada um? Então, a gente já começa a perceber que essa irresponsabilidade, Emmanuel já demonstra aí nossa irresponsabilidade. Quando a gente se vincula a uma pessoa afetivamente, são como o encontro de almas, o encontro que envolve o que há de mais nobre nas pessoas, que é o amor. E por que então trair? A traição deixa as marcas indeléveis, ela traz prejuízo de todas as ordens emocionais, e às vezes cria traumas que só serão superados depois, às vezes, de outra reencarnação. Continuando, nós vamos ver que Jesus disse, todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo, já cometeu adultério com ela em seu coração. Adultério também pode ser do homem para a mulher, da mulher com o homem. E adultério, como Jesus disse, é um mau pensamento. Já falamos aqui outras vezes a respeito do pensamento como energia. Pensamento, energia geradora. E a gente, quando há uma traição, falando da traição homem-mulher, mulher com o homem, vai se impregnando de afins, de espíritos obsessores afins. Aqueles que comungam com o mesmo propósito da traição, do prazer imediatista,
prazer por prazer, sem compromisso, e isso acaba virando uma constante na vida da pessoa, porque não tem compromisso, não gerou despesas, responsabilidades, e isso vai criando viciação, envenenamento. A traição é uma expressão de extremo egoísmo. Vejamos que na questão 701 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar para os benfeitores da espiritualidade a respeito de poligamia. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? Respondem os benfeitores espirituais: a poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, mas apenas sensualidade. E Allan Kardec ainda continua fazendo uma pequena interpretação. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deveria tornar-se universal, o que seria materialmente impossível, considerando-se a igualdade numérica dos sexos. A poligamia deve ser considerada como um uso ou legislação particular apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social faz que desapareça pouco a pouco. Ainda existem alguns lugares no mundo que haja poligamia, mas como lá nos idos de 1857, 1860, os benfeitores da espiritualidade já estavam dizendo: isso, com o tempo, irá sumindo, desaparecendo a poligamia. Só um instantinho que nós vamos para um breve comercial e daqui a pouco a gente volta. Uma vista inspiradora, onde grandes negócios acontecem e grandes momentos vão acontecer. Cenário de grandes encontros, na mais perfeita harmonia. Para quem tem bom gosto e faz cada minuto valer a pena. Amigo que é amigo te ajuda, te entende. Na boa, na ruim, só chamar que atende. Conexão aproxima, vem junto, chega mais, internet é A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Hotel Fazenda Primavera. Desfrute de muito conforto, lazer e tranquilidade. Localizado na Serra Tapirapuã, o Hotel Fazenda Primavera dispõe de apartamentos confortáveis, suítes, salões de eventos, áreas de lazer, lago para pesca esportiva, piscinas artificiais e naturais, contando com uma completa vista fria e comida caseira típica da região. O natural e o moderno ocupando o mesmo espaço. Hotel Fazenda Primavera. O paraíso é aqui. De segunda a sexta-feira, às 17h30, o Brasil Notícias apresenta ao vivo os principais destaques do noticiário nacional e internacional. Com um formato ágil e dinâmico, o telespectador se mantém informado com os assuntos do dia. Apresentação: Hermano Henning e Vitória Santiago. Um jornal direto, crítico e moderno. Aqui na TVG, muito mais você. As
principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site. Toda quarta-feira, às 21h45, o programa Em Revista, com o apresentador EV Sobral, que com sua simpatia recebe convidados especiais para um debate sobre assuntos atuais e de interesse público, com matérias exclusivas, onde os convidados discutem democraticamente os temas apresentados, mesclando arte, cultura, entretenimento e atrações artísticas. TVG, muito mais você. Olá, já estamos de volta. Foi rápido. Vamos continuar com o nosso tema aqui, a traição. Em 1971, no programa Pinga Fogo, Chico Xavier disse, abre aspas, as nossas ligações de natureza sexual devem obedecer ao critério da lei, da palavra empenhada, do compromisso, da monogamia, enfim, embora nos amemos infinitamente uns aos outros, mas no terreno do sexo, o amor precisa de represas para que ele não faça uma inundação destrutiva, criando calamidades sentimentais suscetíveis de arrasar com a família, com a nossa organização social. O amor divino, o amor vindo de Deus é livre, mas no sexo, o amor, é responsável. Então, sobre qualquer prisma que a gente olhar, nós vamos perceber o quanto é importante, quer seja na formação ou na manutenção, na mantença da família. Porque uma traição, ela pode vir a acontecer vários desdobramentos. O menor deles seria o desfazimento da família. Aquele que foi o traído não perdoar o traidor. Nós temos os ensinamentos de Jesus que perdoai os vossos inimigos. E até o traído pode vir a perdoar o traidor. Mas isso não quer dizer necessariamente que queira, com isso, anuir a atitude do outro, concordar, e até mesmo para que isso perdure. Pode perdoar no sentido de esquecer, de se livrar da dor, de se livrar desse sofrimento, mas pode optar por se separar do traidor. E isso acarreta problemas, principalmente quando o casal tem filhos. Filhos criados separados de pai e mãe, o que parece hoje ser um fato normal, não é. Filhos mais sadios crescem, se fortalecem com os pais, com o pai, criado com o pai, com a mãe, em harmonia. E mais fantástico ainda, se a família fizer o culto do Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana. Agora, na traição, optando-se pela separação, que pode ou não haver o perdão, há esse outro desdobramento. Há uma outra vertente. Há o caso de uma terceira pessoa nessa relação traidor e traído, que é o amante ou a amante. Se ela sabe que o traidor é casado,
tem vínculo afetivo moral, ela carrega, chama para si todas as fontes de vibração negativa, os obsessores. Há aquele que age, o amante que age com dolo. Há amante que age com dolo, ou seja, pouco se importa com a outra família, com o desfazimento da outra família. Muitas das vezes por interesse meramente financeiro. E mesmo que se tenha criado um gostar, uma relação afetiva, nunca o amante terá certeza de que possa ser correspondido ao ponto de que vai se desfazer daquela família para ficar com o amante. E aquele que provoca isso estará na sua própria mente que se fez com o outro, poderá fazer com ela também. Isso é lógico. O erro praticado vai estar sempre na mente, perturbando. Essa perturbação psíquica envolve traidor, traído e amante. Agora, imagine o seguinte. Se for ferido, se eu for agredido por qualquer uma pessoa que seja, várias pessoas que me amam, que gostam de mim, vão ficar sentidas e muitas vezes querer até se vingar, ferir a pessoa que me feriu. Quer seja a minha esposa, quer seja os meus filhos, quer seja até mesmo os meus amigos queiram se vingar daquela pessoa que me feriu. Ok? Então, vamos lembrar que nós somos espíritos imortais e indestrutíveis e que os nossos entes queridos, aqueles que nos amam, quer sejam os nossos pais, os nossos filhos, os nossos amigos desencarnados, estão próximos da gente. Estão numa outra faixa vibratória, mas ligado a nós por pensamento. Então, imagine que nessa esfera de traidor, traído e amante, aquele que foi traído e que não existe alternativa, vai desfazer a família, e se feriu, os seus entes queridos, os seus amigos espirituais, dependendo da faixa de evolução que estejam, podem querer também se vingar. E se você fizer um confrontamento tete a tete, frente a frente com um encarnado, você está vendo, você pode até achar ele forte e sair correndo. E com o invisível? Como que você se defenderá? Perceba que até mesmo isso há um conflito de desencarnado para encarnado. E como a gente faz muita amizade, o desencarnado também. E faz desamizade com quem? Com quem você procura fazer amizade. Se o desencarnado, parente, amigo, de boa relação com aquele que foi traído, vai buscar os obsessores, galhofeiros, atormentadores de todas as ordens, para se aliarem contra o traidor. Como que será o seu sono, traidor? Como que será as coisas na sua vida?
Muitos dizem, eu não sei porque as coisas estão dando errado na minha vida. Não sei porque está acontecendo isso comigo. Claro que sabe. No fundo sabe, porque o seu mau proceder, o seu mau agir, vai te condenando, vai criando as suas aflições. Continuando, no livro Missionários da Luz, Alexandre, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos traz anotações importantes. Vejamos sobre casais que não traem e casais que cometem traições. Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas que lhe garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando em zonas inferiores. As pessoas infiéis, ao princípio, a esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e ao esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício, não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Suas relações mais íntimas são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolhem. Tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos que lhe partilham as emoções de natureza fisiológica, induzindo-as às mais dolorosas viciações. Ainda que esses cônjuges infelizes estejam temporariamente catalogados no pináculo das posições sociais humanas, não poderão trair a miserável condição interior, sequiosos que vivem de prazeres criminosos, dominados de estranha e incoercível volúpia. Acabamos de dizer que o casal que é fiel, que vive um para o outro, as testemunhas espirituais criam uma certa barreira, criam uma proteção no lar. Em especial, volto a dizer, aqueles que fazem o culto do Evangelho no lar. Cria uma luz, espanta aquelas perturbações, os obsessores que querem entrar na sua casa. Contrário aos que traem. Eles abrem as portas, escancaram as portas. Mas fica uma pergunta, e um só traindo, o outro é atingido, é ferido dentro de casa? A gente responde numa outra oportunidade. Um outro programa. Desejo a você que nos assistiu até agora que fiquem sob as bênçãos de Deus, que Jesus, o Mestre dos Mestres, continue guiando os seus passos. Votos de muita paz.